Uso capião vem do latim usucapio, que é traduzido como tomar ou adquirir pelo uso. É o direito que o indivíduo adquire em relação à posse de um bem móvel ou imóvel em decorrência da utilização do bem por determinado tempo, contínuo e incontestadamente. Como funciona? Uma pessoa pode se tornar proprietária de um bem móvel ou imóvel que não esteja sendo utilizado corretamente pelo seu dono. Qualquer indivíduo que tenha posse, o objetivo de dar função social e a intenção de cuidar de um bem como se fosse seu proprietário, pode entrar na justiça para obter o bem por uso capião após um certo período de tempo. E por que existe? A uso capião é baseada principalmente no 23º item do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, que determina: a propriedade atenderá à sua função social. Esse princípio defende que nenhuma propriedade privada deve ficar abandonada e sem seu destino adequado, que dê àquela propriedade alguma função útil a alguém ou à sociedade. A uso capião é uma forma de estabelecer uma função social para alguém que toma posse, cuida e preza pela manutenção de um bem que, na mão de seu dono, não esteja em consonância com suas obrigações com a sociedade. São necessários os seguintes documentos para o ingresso com o pedido judicial de uso capião: RG e CPF da parte, certidão de casamento, caso a parte seja casada, planta do imóvel, comprovante de residência, matrícula atualizada do imóvel, comprovante de pagamento de IPTU, foto de todos os cômodos do imóvel, contratos, declarações, escrituras ou outros documentos que esclareçam a origem da posse, certidão de valor venal do imóvel e certidão negativa de débito emitida pela Prefeitura, documentos que comprovem o tempo de moradia no imóvel, tais como contas de água, telefone, de energia elétrica, notas fiscais de eventuais gastos com edificação, reformas ou conservação do imóvel, testemunhas de qualificação completa, certidão vintenária de distribuição cível, em nome do autor, para comprovar a posse mansa e pacífica, nome e endereço dos confinantes, cópia da última declaração de imposto de renda, se isento, firmar declaração de próprio punho, com firma reconhecida, declarando-se isento de declarar o imposto de renda, e firmar declaração de próprio punho e reconhecer firma, afirmando não ser proprietário de outro imóvel além do pretendido e declarar que o mesmo é utilizado para sua moradia e da sua família. Então, agora que já aprendemos o conceito, como funciona e para que serve, vamos destrinchar um pouco sobre os requisitos para o usucapião. Para que uma pessoa peça o usucapião de um bem, é necessário que o indivíduo tenha a posse exclusiva de tal bem, ou seja, esteja nele ou o utilize constantemente, o ocupe de forma ininterrupta e que não tenha obtido de forma violenta, clandestina ou precária. Assim, a posse precisa ser mansa, pacífica e contínua. Isso quer dizer que a pessoa precisa estar com o bem com a real intenção de posse e que não esteja com o bem subordinado a outra pessoa e que ninguém o peça de volta durante o período em que a pessoa estiver na posse. Dessa forma, a usucapião não pode ser utilizada em casos onde a pessoa que ocupa o bem tem o conhecimento de que não é proprietário ou trabalha para o proprietário, como é o caso dos caseiros e locadores. A usucapião não pode ser utilizada em bens de natureza pública, pois a Constituição da República textualiza proibindo a aquisição de imóveis públicos urbanos e rurais, ficando esse direito reservado apenas a bens privados que estejam abandonados, irregulares ou não registrados corretamente, pois reserva-se o direito de usucapiar um bem que não esteja regularizado, registrado, demarcado ou matriculado publicamente. Isso quer dizer que se o dono do bem cuida corretamente dele, pagando os tributos e as contas necessárias e administrando de acordo com o que a lei estabelece, o bem dificilmente será usucapido.
Tendo discorrido acerca dos requisitos genéricos, agora adentraremos aos requisitos específicos. Estes, por sua vez, vão caracterizar e vão diferenciar um tipo de uso capião da outra. Vale ressaltar que, de acordo com a legislação brasileira, todos os bens podem ser usucapidos. Entretanto, há uma divisão entre bens imóveis, como terrenos, casas, e bens móveis, como carros, equipamentos. Haja vista que há essa divisão, a priori nós abordaremos sobre os tipos de uso capião de bens imóveis. O primeiro tipo a ser abordado é a uso capião extraordinária. Ela está prevista no artigo 1238 do Código Civil. E por que extraordinária? Justamente porque essa não depende de um justo título de propriedade. A exemplo disso, podemos citar a compra do terreno por um contrato de gaveta ou um acordo entre pessoas sem regularização e registro do imóvel. Essa também não depende de boa-fé. A pessoa acha que é dona do local, mesmo não sendo, de acordo com os registros dos órgãos competentes. No que tange aos prazos e requisitos, para que alguém possa entrar com um pedido de uso capião extraordinária, é necessário ter posse do imóvel por 15 anos, de forma pacífica, ininterrupta e sem oposição do seu dono original. Porém, é possível que esse prazo seja diminuído caso esse imóvel seja sua moradia, seu lar, se tenha feito obras no local ou se o seu possuidor tenha alguma atividade produtiva no local. Assim, é possível fazer a diminuição de 15 anos para 10 anos. Outro tipo a ser elencado é a uso capião ordinária. Ela está prevista no artigo 1242 do Código Civil e os requisitos diferem do tipo anterior. Aqui os requisitos são justo título e boa-fé. Vale salientar que a boa-fé aqui tratada é uma boa-fé subjetiva. Com relação ao justo título, havia uma discussão sobre o que é o justo título, até que o enunciado 86 da primeira jornada de direito civil vem dizer que é justo título todo e qualquer ato jurídico hábil em tese a transferir a propriedade independente de registro. No que tange aos prazos, para entrar com pedido de uso capião ordinária, a pessoa precisa ter posse do imóvel por 10 anos continuadamente. Também vale ressaltar ainda que esse prazo pode ser reduzido para 5 anos, caso o local seja moradia do possuidor ou se algum investimento econômico ou social tenha sido feito no local. Desse modo, é possível fazer uma diminuição do prazo de 10 anos para 5 anos. A uso capião especial é dirigida para aqueles que tomam posse de bens imóveis e não são proprietários de outrem. Tem como objetivo proporcionar moradia e subsistência para aquele que usa o cap do bem. Também chamada de constitucional por ter sido introduzida pela Constituição Federal sob duas formas. A uso capião especial rural, que está presente no artigo 191 da Constituição e artigo 1239 do Código Civil, onde fala, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família. A uso capião especial rural não se contenta com a simples posse. O seu objetivo é a fixação do homem no campo, exigindo a ocupação produtiva do imóvel, devendo neste morar e trabalhar o uso capiente. A área precisa tornar-se produtiva, para si ou para sua família. O uso capião especial urbana ou pró-moradia, que está presente no artigo 1240, onde fala que aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, irá adquirir o domínio.
Tal espécie não se aplica à posse de terreno urbano em construção, pois é requisito a sua utilização para moradia. Tem legitimidade para usucapi o possuidor como pessoa física. O brasileiro nato e naturalizado pode usucapi. O estrangeiro poderá fazê-lo somente se for residente no país. Sobre a usucapião familiar, ela foi inserida no nosso Código Civil através da Lei 12.424 de 2011, que regulamenta o programa Minha Casa Minha Vida. Em relação aos prazos e requisitos, aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, irá adquirir o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Valendo ressaltar que esse direito ele não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Dando prosseguimento, vamos falar sobre a usucapião indígena, que está disposta no artigo 33 do Estatuto do Índio, Lei 6.001 de 1973, que diz o seguinte: o índio, integrado ou não, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos trecho de terra inferior a 50 hectares, irá adquirir a propriedade plena. Assim, tanto o índio integrado à civilização como os índios silvícolas, aqueles que vivem na selva e não tiveram contato com outras culturas, detêm o direito de usucapir terras particulares, caso vivam nelas por 10 anos consecutivos. É importante ressaltar que essa espécie de usucapião possui os mesmos requisitos que as demais, com exceção de justo título e boa-fé, que é exigido na usucapião ordinária, sendo eles animus domini, posse mansa e pacífica e ininterrupta. A usucapião de bens móveis, como carro, motocicleta, bicicleta, barcos, equipamentos móveis, eletrodomésticos e outros, também podem ser usucapidos por seus possuidores, com regras e prazos diferentes dos bens imóveis. Usucapião ordinária é aquela que permite a aquisição da propriedade de uma coisa móvel a quem possui como sua, incontestavelmente por 3 anos, com justo título e boa-fé. Com isso, tem como prazo posse por 3 anos e como requisitos justo título, posse contínua e incontestada e a boa-fé. A usucapião extraordinária é aquela que permite a aquisição da propriedade de uma coisa móvel pela posse contínua e incontestada por 5 anos, independente da existência de justo título e boa-fé. Com isso, tem como prazo posse por 5 anos e como requisitos posse contínua e incontestada. É importante lembrar que o novo Código de Processo Civil estabeleceu algumas mudanças na área jurídica civil para facilitar a resolução de litígios por vias extrajudiciais. A usucapião de bens imóveis foi um dos pontos onde essa mudança foi feita. O artigo 1071 do novo Código de Processo Civil estabeleceu uma mudança na Lei de Registros Públicos, acrescentando a ela o artigo 216-A, que diz: sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento do interessado representado por advogado. Contudo, é notório que o procedimento extrajudicial para usucapiar o bem imóvel facilitou o processo para tornar o possuidor do imóvel seu legítimo dono, fazendo com que as respostas e trâmites sejam mais rápidas. Como entrar com o pedido judicial de usucapião? Bom, quando há disputa pelo bem, a única forma do possuidor se tornar o legítimo proprietário do bem é por vias judiciais. Os legítimos donos, os credores do proprietário original e os vizinhos, eles são alguns exemplos de pessoas que podem interferir no processo de usucapião. Quando é necessário uma disputa judicial, o possuidor do terreno ele deve procurar um advogado para entrar com o processo, pedindo para que o juiz o declare proprietário do bem por usucapião. O trâmite ele pode ser longo, ainda mais se várias partes estiverem envolvidas no litígio.
Caso o possuidor do bem ganhe, o juiz proferirá uma sentença afirmando que o possuidor do imóvel é o novo dono. Com essa sentença, pode-se regularizar a situação do bem em um cartório, fazendo com que o possuidor se torne o legítimo proprietário. E em relação ao uso capião a um imóvel de herança? Bom, um bem imóvel que seja de herança, ele pode ser usucapido por um de seus herdeiros. Entretanto, o processo ele exige alguns requisitos previstos no artigo 1238 do Código Civil de 22, que resumidamente diz assim: o prazo de 15 anos, cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição dos demais proprietários ou de terceiros. Logo, caso o imóvel ele tenha ficado como herança para um número qualquer de herdeiros, mas apenas um deles vive no local enquanto os demais abandonam o bem sem pagar taxas, contas e impostos, é possível sim entrar com pedido de uso capião. Um dos seus herdeiros, atendendo aos requisitos descritos nos modelos de uso capião de bens imóveis, em uma situação descrita, foi entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça que é possível pedir regularização como proprietário do terreno via uso capião. Caso não seja possível abrir o inventário, o que é que se deve fazer? Enquanto a questão da herança não for solucionada, recomenda-se que os herdeiros aluguem o imóvel ou firmem um empréstimo, fato que certamente evitará futuras discussões acerca da propriedade. E como deve ser a posse? Em ambos os casos, tanto quanto como entrar com pedido judicial de usucapião, tanto como em relação ao imóvel de herança, a posse ela deve ser configurada por ânimo de dono e ser mansa e pacífica e principalmente ininterrupta.